Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a Pro vai gravar o vídeo da nossa aula de ciências, tá? Então, assim, recapitulando o que nós estávamos vendo em ciências, nós estamos no capítulo 1, né? Então, na unidade 1, ela está falando sobre a matéria, materiais e ambiente. Começa essa unidade, né, com as crianças apresentando para Alejandro os diferentes espaços da escola no mundo mágico. A partir daí, eles verificam que lá tem diversos tipos de objetos, né? E eles querem saber como tudo funciona, como que eles são criados, né? Então, esse capítulo começa aí. Aí eles vão querer saber de que são feitas as coisas, né? De que são feitas as coisas. Aí começa assim, olha, tudo que existe e que pode se apresentar na forma líquida, como a água, sólida, como o caderno, ou gasosa, como o ar, e que tem massa e volume, é chamado de matéria. Podemos, então, definir que material é tudo aquilo que é formado por matéria. Isso aqui tá lá no começo do capítulo 1, tá? Página 5. O que é massa? Massa é uma quantidade de matéria contida em um corpo. E volume é o espaço que é o espaço ocupado por esse corpo, tá? Aí, nós fizemos a experiência da garrafa, né, da balança, para estar fazendo a pesagem dos materiais. Aí, nesse experimento, nós podemos comprovar, né, que os objetos possuem massas diferentes, né, e que dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Aí, vamos recapitulando lá na página 8, né? Um lembrete. Material é tudo aquilo que é formado por matéria. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos de objetos, né? Por exemplo, laço para cabelo. Ele é feito de fita, chapéu de caipira, de palha. Então, segue alguns exemplos. Na página 9, matéria e suas características. Massa é a quantidade de matéria contida em um corpo ou em um objeto. Sabemos que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço e tem volume. Isso é matéria. Corpo é a denominação dada a qualquer porção limitada de matéria. Por exemplo, a madeira, né? Esse é um tipo de corpo. E objeto é aquele corpo que, devido à sua forma, possui uma determinada finalidade, que foi o exemplo aqui na experiência da garrafa. Ó, a garrafa PET, cada material que você usou no experimento, bolinhas de gude, pacote de biscoito, etc., são exemplos de corpo, que podem ser definidos como porção limitadas de matéria. Então, quando um corpo tem uma determinada finalidade, ele é chamado de objeto. Aí, na sequência, nós vamos para a página 13, que fala dos materiais naturais e os artificiais, né? Material natural, né? Emília está certa, todo material que encontramos disponível na natureza é chamado de material natural. E ele podem ser de 3 origens. Então, o material natural, ele é de origem animal, vegetal ou mineral. E nós vamos agora para a página 19, no capítulo 2. Tá? No capítulo 2, nós vamos começar com o tema transformações nos materiais e seus impactos ambientais. As transformações nos materiais.
Depois de apresentar os diferentes lugares e objetos para Alejandro e aprender mais sobre os diferentes tipos de materiais, os amigos do quarto ano foram comer juntos. Ao chegar ao refeitório, todos tiveram uma surpresa. A Escola Mundo Mágico tinha preparado um lanche especial de boas-vindas. Estão vendo essas pedras de gelo? Elas estão derretendo no copo. Mas a água pode virar gelo de novo. Tem aqui um diálogo entre as crianças e a professora. Número 1. Em sua opinião, Masaru tem razão? A transformação da água líquida novamente em gelo pode ocorrer? Olha aqui tem um copo ao lado, uma figura de um copo com gelo. Tá, essa água está no estado sólido. Ela pode novamente voltar ao estado de água líquida? O que vocês acham? Tá? Então, vocês vão estar respondendo aí. 2. Ao ocorrer a transformação de estado físico da água de sólido para líquido e vice-versa, houve alguma mudança na composição da água? Ou seja, ela deixou de ser água em algum momento? Tá, então eu tenho aqui um copo com água, ela está no seu estado líquido. Aí eu vou lá, coloco ela no freezer, espero algum tempo, ela vai passar do estado líquido para o sólido, virar gelo. Ou vice-versa, eu tenho o gelo e eu tiro do freezer e deixo o copo em cima da mesa e ele vai passar do estado sólido para o líquido e ele deixou de ser água? Aí vocês vão estar respondendo se sim ou não. Vamos para a página 20. A professora Elaine explicou às crianças que alguns materiais sofrem transformações físicas, tá? Pois apesar de alterações em sua forma, tamanho, aparência ou estado físico, esses materiais não mudam sua composição, ou seja, não formam uma nova substância. Então, nas transformações físicas, tá? Ocorre alteração de forma, tamanho, aparência, só que eles não mudam a composição de sua substância. Então, essas transformações são chamadas de física. Glossário: substância, a matéria que forma os corpos. Ao dissolver o açúcar na água, esses dois materiais também não mudam a sua composição. Olha lá, um copo novamente com água, está colocando açúcar na água. Otávio está certo. Mesmo dissolvendo o açúcar na água, nenhum desses materiais, água e açúcar, é alterado em sua composição, ou seja, a água continua sendo água e o açúcar continua sendo açúcar. A professora Elaine citou vários outros exemplos observando os materiais presentes na cozinha. Veja, olha aqui, nós temos aqui uma xícara quebrada. Temos o bolo sendo cortado, um pedaço de bolo. E a pessoa passando a manteiga no pão. O que vocês acham? Que transformações ocorreu aqui? Olha aqui. Quando uma xícara se quebra ou um bolo é cortado, tem alteração na composição desse material? Quando a xícara se quebra, ela deixa de ser de porcelana? Ou será, se ela for uma xícara de vidro, ela deixa de ser? E o bolo? Eu peguei o bolo lá, cortei um pedaço. Esse pedaço deixou de ser bolo? Tá? Então, olha, não há alteração na composição desses materiais. Ou seja, nem a xícara quebrada deixa de ser porcelana, ela continua sendo porcelana, e nem o bolo cortado deixa de ser bolo. O mesmo acontece com a manteiga e o pão. A manteiga continua sendo manteiga e o pão continua sendo pão. Entre as transformações acima, quais envolvem alterações na forma dos materiais?
Qual dessas aqui? A xícara, o bolo e a manteiga no pão. Qual dessas envolve transformações? Aí vocês vão estar respondendo. Olha aqui, as primeiras transformações apresentadas são as transformações físicas, ou seja, aquelas que ocorrem sem que haja a formação de uma nova substância. Ela se transformou, mas ela continuou sendo a mesma substância, tá? Então, nós vamos para a página 21. Página 21, exercício 4. Pense sobre o que você acabou de aprender e dê outros 2 exemplos de transformações físicas que ocorrem nos materiais em nosso dia a dia. Depois compartilho. Vocês vão estar compartilhando aqui na apostila e a Pro vai estar vendo. Então, vocês vão colocar aqui 2 exemplos de transformações físicas que ocorrem no dia a dia, uma coisa da rotina, no rotineiro, acontece sempre. E vão colocar aqui para a Pro. Nunca tinha pensado sobre as transformações que o material pode sofrer. Olhe ao seu redor e note quais materiais estão sofrendo transformações. Os alunos, muito animados, começaram a procurar materiais transformados na mesa. Olha aqui. A manteiga está derretendo. O copo quebrado continua sendo vidro. Este guardanapo está amassado. O pão com requeijão é pão e requeijão. Olha que eles observaram. Então, aqui, a manteiga derretendo, o copo quebrado, ele continuou sendo vidro, o guardanapo está amassado, mas ele continuou sendo amassado, e o pão com requeijão é pão e requeijão, tá? Então, podemos definir fenômeno físico como toda alteração na estrutura física da matéria, tais como a forma, que já foi falado, tamanho, aparência e estado físico, mas que não gera alteração em sua natureza, isto é, em sua composição, ok? 5. Olha ao seu redor. Você encontrou materiais transformados que não sofreram mudanças em sua composição? Em caso afirmativo, cite-os. Então, vocês vão olhar aí na casa de vocês, materiais que sofreram transformações, mas que não sofreram mudança na sua composição. E vocês vão anotar aqui, tá? É resposta pessoal, cada um vai fazer na sua casa, observar ao redor onde vocês estão. Na página 22, continua o diálogo aqui, olha. E o bolo? É manteiga, ovo, farinha, açúcar. Calma, Urbano, disse a professora. Com a massa do bolo é diferente, pois não é uma transformação física. Vamos pensar juntos. Então, aqui nós aprendemos que transformação física é aquela que se transforma no tamanho, né? Se transforma na aparência, no seu estado físico, mas ela continua sendo a mesma substância. E o que vocês acham no caso aqui, olha, do bolo, né? Tem aqui, para fazer o bolo, nós vamos utilizar o ovo, a manteiga, a farinha, o açúcar. Aí nós vamos colocar numa tigela, nós vamos misturar, depois nós vamos colocar ele no forno para assar. O que vocês acham? Os ingredientes do bolo foram modificados? O que vocês acham? Essa transformação pode ser percebida pelo odor, pelo sabor, pela cor e até pela consistência? O que vocês acham, né? Então, aqui, olha, na transformação física, quando ocorre essa transformação envolvendo o cozimento, né, do bolo, então, ele não vai se enquadrar na transformação física. Por quê?
né? Porque houve alteração na composição dos materiais utilizados para o bolo, ou seja, os ingredientes, eles todos juntos transformaram-se em massa. Então aí nós chamamos essa transformação de transformação química, porque alterou a composição dos ingredientes, tá? 6. Analisando as imagens, por que não podemos dizer que houve uma transformação física nos materiais? Então, por que que não foi uma transformação física? Por quê? O que aconteceu para deixar de ser essa transformação? Vocês vão responder aí, cada um é uma resposta pessoal. Quando as transformações modificam o material original, ou seja, alteram a sua composição, são chamadas de transformações químicas. Nesse tipo de transformação, há a formação de uma ou mais substâncias diferentes das originais. E aqui uma pergunta, olha aqui o balãozinho. E como podemos perceber que uma transformação química ocorreu? Tá? 7. Vamos pensar sobre a pergunta de Masaru. O cozimento modificou os ingredientes do bolo, não é mesmo? Analisando as imagens dos ingredientes e do bolo pronto, podemos dizer que a transformação ocorrida pode ser percebida por quê? Como que eu percebi que essa transformação ocorreu? No sabor, na cor, na aparência ou no calor liberado pelo fogo? Muitas vezes não podemos desfazer uma transformação química. Não podemos, por exemplo, recompor os ingredientes da receita depois que eles tenham se transformados em bolo, tá? Então aqui, é fácil eu descobrir que houve uma transformação química. O cozimento é um dos processos de transformação química mais comum observados no cotidiano, no dia a dia, né? Mas é claro que uma transformação química, às vezes ela não é facilmente notável. Muitas vezes, para eu descobrir que aquela substância teve uma reação química, eu preciso realizar uma análise detalhada das propriedades do material para perceber se houve modificações em suas propriedades, tá? Agora, uma forma simples de a gente perceber que houve essa transformação química é através do cozimento. Então, vamos lá, página 23. A professora está dizendo, estão vendo este pão? Se ele estragar, haverá uma transformação química. Vocês com certeza já devem ter visto, né? A mamãe vai lá na padaria, ela compra o pãozinho para tomar o café da manhã. Só que não comeram todos os pãezinhos. Aí coloca novamente no saquinho, né? Aquele saquinho de papel e deixa lá ou em cima do móvel ou põe na sacolinha plástica e ele fica. Só que aquele pão fica esquecido. Passa-se alguns dias que aquele pão está lá. E quando a gente lembra e vai lá pegar, nossa, eu esqueci aquele pão ali. Aí quando eu pego ele, eu observo que ele tá, além de duro, tem alguma cor diferente nele, uma cor esverdeada. O que tá acontecendo com esse pão? Por que que o pão, além de duro, ele tá com essa aparência feia, aquelas manchas meio esverdeadas? Vamos ver? A decomposição, ou seja, o apodrecimento, é uma transformação química. Ela pode ser percebida pela mudança de cheiro, cor ou aparência. Os agentes causadores da decomposição são seres vivos decompositores, como certas bactérias e fungos, que se alimentam de materiais que se decompõem como alimentos,
parte do corpo de plantas e animais, metais e papel, né? O pão, ele fica embolorado, ele vai se decompondo, tá? Agora, quando há um pedaço de madeira, queima, também há uma transformação química. O que acontece quando a madeira queima? Vai lá e coloca fogo na madeira. O que acontece com ela? Altera. O que altera? Olha lá. Então, qual que é esse tipo de transformação para que altera a composição da madeira quando ela é queimada? Ela é chamada de combustão. Ou seja, o que é combustão? É a queima. É outro tipo de transformação química que pode ocorrer com muitos materiais. Ao queimar, a madeira muda suas características, transformando-se em quê? Carvão, fumaça ou cinzas. A combustão ela pode ser percebida, por exemplo, pela mudança do cheiro e aparência e pela liberação de calor e de luz. Então, eu coloquei fogo ali, nós vamos ter a transformação química da combustão. Aqui, de novo, o diálogo, a professora. Existe outro tipo de transformação química pela qual passam os objetos de metal? Eu sei, o metal enferruja. Isso aconteceu com a minha bicicleta, que ficou muitos dias no quintal da casa da minha avó. Aí a professora disse, vamos ver como isso acontece? Se nós pegarmos também uma fruta, né? A gente pega uma fruta e coloca ela em um prato fundo e deixa lá parado por alguns dias. Logo, ela vai entrar em processo de decomposição. Um legume também vai entrar num processo de decomposição, tá? Agora, a combustão, ela é uma transformação química bastante comum, tá? Então, ela é comum, a combustão. Por exemplo, a combustão pelo gás de cozinha, né? Toda mãe usa o gás de cozinha, ou seja, aquele no apartamento, o gás encanado, mas ele não deixa de ser gás, né? Então, obtém-se calor para cozinhar os alimentos, né? Tem o processo da combustão e vem o calor para cozinhar os alimentos. Ela também é percebida na gasolina, que fornece energia para movimentar os veículos, né? Então a gasolina também sofre o processo de combustão para que os veículos andam. Aí olha assim, se eu pegar aqui eu tenho um guardanapo, tá? A Pro enrolou ele, aqui eu tenho o guardanapo. E eu peguei uma caixa de fósforo e uns fósforos, né? Se eu pegar, atear fogo no papel, o que vai acontecer com o papel? Vamos ver? Crianças, não façam isso sem a presença da mamãe do lado, tá? Olha, então eu coloquei aqui fogo no papel. O que tá acontecendo com esse papel? O que aconteceu com o meu papel? Houve que tipo de transformação aqui? Aqui teve uma transformação química, né? Ele transformou em cinzas. Olha aqui. Então, aqui ocorreu uma transformação química, tá? Mudou a estrutura do papel. Esse pedaço já se transformou em cinza. Não mexam com fogo, criança. Lembrando que sem a mamãe e o papai não é para mexer com fogo. Então, o papel, por meio da combustão, ele se transformou em cinzas. Ou seja, houve uma alteração na substância, por isso que ela foi chamada de uma transformação química. Aí nós vamos para a página 23. A professora Elaine convidou os alunos
para fazer um experimento. Dessa vez, o objetivo era responder a seguinte pergunta: como ocorre a ferrugem? Tá? Então, aqui é a hora da experiência. Essa experiência, eu vou pedir para vocês fazerem ela. É uma experiência simples. O que que vocês vão precisar para essa experiência? 2 frascos de vidro, tá? Minha mãe não tem um copo, tem que ser algum recipiente de vidro. A Pro, deixa eu contar uma coisa, a Pro tem um monte aqui, porque a Pro tem mania de guardar vidro. Eu tenho um armário lotado de vidro. Então, vocês vão pegar 2 vidros transparentes, tá? Uma esponja de aço, Bombril e água, tá? Então, aqui no procedimento, o que que vocês vão fazer? Ó, tá aqui explicando. Divida a esponja de aço ao meio, tá? Aí eu vou dividir a esponja de aço ao meio. Coloque cada metade da esponja de aço no fundo de um frasco de vidro. Então, eu vou colocar lá no fundo do meu frasco de vidro, tá? E acrescente água em um deles. Eu vou acrescentar água em um deles. Então, aqui, ó, peguei a minha garrafinha e vou acrescentar água em um deles. E a Pro fez uma arte. A Pro fez em cima da apostila. Não façam em cima da apostila para não derrubar água. E acrescentei água, tá? Agora a Pro veio aqui longe e acrescentei água nele. O que vai acontecer? Então, eu vou estar com 2 vidros aqui, com metade de uma esponjinha de aço, um com água e outro sem água. Aí, nós vamos observar as esponjas de aço em 4 momentos. Antes do experimento, como nós observamos, ela estava, antes do experimento, dentro dos potes de vidro. Depois, no dia seguinte do experimento, ou seja, amanhã. Depois, no domingo, que foi o segundo dia do experimento. E depois, na segunda, que é o terceiro dia daquele experimento. E vocês vão anotar as observações aí, ó. Depois de suas observações, responda a questão a seguir. Então, vocês vão lá. O que aconteceu com as esponjas de aço em cada dia? Você foi observando. No dia que você... Então, vocês vão observando, tá? No dia que vocês fizeram, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Aí, respondam as questões, né? A 1, já falei, né? O que aconteceu com as esponjas de aço em cada dia. 2, quais as transformações puderam ser observadas? Converse com o professor e os colegas, depois faça o seu registro. Aí, vocês conversam com a mamãe, o papai, né? E faz o registro de vocês. Aí, na página 25, refletindo sobre o que fiz na prática. Então, vocês vão estar respondendo, completando aqui. O que vocês fizeram na prática. Abaixo tem as observações, né? As explicações. Aí, Marina fez uma afirmação aqui. Agora entendi. Um objeto de metal como uma lata ou uma esponja de aço enferruja em contato com a água e o oxigênio presente no ar. Marina está certa. A ferrugem, composto alaranjado que esfarela facilmente, é resultado da ação da água e do oxigênio do ar no metal. Houve uma transformação química, ou seja, o ferro transformou-se em ferrugem. Essa substância que se formou a ferrugem podem ser percebida, por exemplo, por meio da cor e da aparência, que são diferentes das do ferro. Esse tipo de transformação
chama-se oxidação, tá? Essa transformação aí do ferro para ferrugem é oxidação. Muitos objetos do nosso dia a dia, como carros, brinquedos, ferramentas, etc., oxidam. Vocês já viram aí na casa de vocês? Vocês já tiveram, no caso, como fala aqui na apostila, uma bicicleta que ficou largada lá no quintal e ela tomou chuva, sol, e você viu ali que começou a enferrujar, né? A bicicleta do meu marido já enferrujou, o portão de casa também de ferro, né? Então, assim, coisas que a gente observa a ferrugem, tá? Então, pode dar aqui, ó. Olha aqui, no carro, o gira-gira num parque, uma ferramenta, carro enferruja, né? Eu tive um carro, só tive um, né? E ele começou a enferrujar na lataria dele. Aí eu tive que refazer toda a pintura, tive aquele gasto todo, tal. Então o carro enferruja, o carro fica parado lá, às vezes o carro quebrou. O carro já não anda mais, a pessoa larga lá na calçada. Às vezes a gente vê isso na rua, aquele carro que fica por tempo ali, ó, tá ali parado, estacionado, e ele vai enferrujando, entendeu? O brinquedo no parque também tá exposto ao sol, ele é de ferro, né? Você sabia? Alguns materiais são mais resistentes à oxidação do que outros. Um exemplo é o alumínio, muito usado na fabricação de portas e janelas, justamente por apresentar essa resistência. Então, portas e janelas de alumínio, elas não enferrujam, elas têm essa resistência, né? Aqui em casa é tudo alumínio, então não tem esse problema de enferrujar. No caso do portão, ele é de ferro, ele já enferrujou, entendeu? Nós tivemos que arrumar, então tem coisas que enferrujam. Olha aqui um desafio. Se é preciso que haja 3 elementos, como água, ar e ferro, para que a ferrugem aconteça, como podemos impedir que esse fenômeno ocorra? O que eu posso fazer para não ocorrer o fenômeno da oxidação e aquele determinado material vir a enferrujar? O que eu posso fazer? Né? Então, dá para ajudar aqui, lendo essa parte aqui, refletindo sobre o que fiz na prática. Então, vocês vão responder. Bom, da experiência, né? Da experiência, eu quero que vocês fotografem a primeiro momento. O dia que vocês fizeram, vocês colocam lá a esponjinha de aço dentro dos vidros, fotografa primeiro sem a água. Tira uma foto, deixa ela guardadinha. Aí, depois que você colocou a água, você tira novamente uma foto. Isso no dia que você fez. No primeiro dia, você vai lá e fotografa de novo. Tenta focalizar bem os dois potes. No segundo dia e no terceiro dia, tá? Aí, depois, no terceiro dia, quando terminou a experiência, eu quero que vocês façam um vídeo rapidinho, igual assim que a Pro faz, não um extenso como o da Pro faz, que a Pro tá explicando um monte de coisa, um vídeo rapidinho, mostrando. Eu quero que vocês venham aqui e mostrem, olha, esse aqui, depois do terceiro dia, olha o outro, ó o meu, eu fiz agora, a água já está mudando a cor da água, né? Então, eu quero que vocês mostrem pra mim, olha, aqui tá os 2 vidros, esse aqui tá assim desde o dia que fez a experiência, esse daqui teve isso aqui, mas por que que isso aconteceu? O que transformação? Vocês vão escrever na apostila? Vão, mas eu quero que vocês façam um vídeo. Primeiro, porque é interessante, né, pra vocês desenvolverem, como que fala? Autonomia, tá? Tá se explicando em frente à câmera, passando o que vocês fizeram, né? E porque eu morro de saudade de vocês, aí eu vou ouvir a voz de vocês, eu vou ver vocês e vai poder matar um pouquinho da saudade que eu tô sentindo, beleza? Então vamos para a página 26. 2.
O que Marina poderia ter feito para que sua bicicleta não enferrujasse? Né? O que? O que pode ser feito? Que ela poderia ter feito para que a bicicleta dela não enferrujasse? Aí vocês vão escrever uma resposta pessoal. A hora do lanche acabou e as crianças voltaram para a sala de aula. Alejandro estava muito contente com a recepção dos amigos. Ok? Aí nós vamos passar para o próximo tópico, as transformações químicas e os impactos ambientais. O que devo fazer com a minha bicicleta? Falou a Marina. Devo jogar fora? Talvez, mas é preciso informar-se sobre a melhor forma de descartá-la. Aí a professora disse para eles: isso mesmo, certas transformações químicas, como a ferrugem, podem causar danos ao ambiente. Materiais enferrujados, ou seja, oxidados, como latas, carrocerias de veículos, restos de barcos e navios abandonados, podem causar sérios danos ao meio ambiente. Além de ficarem expostos à chuva e ao vento por um longo tempo, se deteriorando, podem ser objeto de contaminação do solo, do ar e da água. Você sabe que todos os materiais descartados no meio ambiente trazem uma série de prejuízos, não é mesmo? Então pense sobre o seguinte. 3. Se Marina descartar sua bicicleta no meio ambiente, o metal demorará muito ou pouco tempo para se decompor. Aí é uma resposta pessoal. Podem pesquisar também, vocês têm fácil acesso ao Google, né? Vocês têm essa facilidade, né? Então vocês podem fazer essa pesquisa e responder. A decomposição é uma transformação química que ocorre em muitos materiais, cujo tempo varia muito. Alguns materiais, como parte de plantas ou animais mortos, por exemplo, decompõem-se em um curto espaço de tempo. Outros, como o vidro e alguns plásticos, demoram um longo tempo. Alguns desses materiais, em vez de serem descartados no ambiente, poderiam ser reciclados, tá? Aí a Marina diz: devemos evitar ao máximo que os materiais recicláveis sofram decomposição. Olha aqui, deixa a Pro falar para vocês. O tempo de decomposição da lata, a liga de ferro, ela é de cerca de 10 anos, tá? A lata, a liga do ferro. Agora, quando ela é alumínio, liga de alumínio, o tempo de decomposição dela vai de 100 a 500 anos. Muito tempo, né? A reciclagem de materiais, entre eles metais, vidros, papéis e plásticos, visa não somente ao reaproveitamento e à economia de energia, tá? Então, se eu reciclar metais, vidros, plásticos e papéis, vai contribuir para a diminuição da quantidade de lixo incinerado ou despejado em aterros sanitários e para a redução do seu impacto sobre o meio ambiente. Então, vocês já ouviram falar na reciclagem. O que vocês acham? A reciclagem é importante? Ou tanto faz, tanto fez? Eu não preciso ter esse cuidado, não. Eu tomei lá minha garrafinha de refrigerante, eu pego aquele plástico, eu jogo no lixo mesmo, ou vidro. O que vocês acham? Marina está certa. A reciclagem é uma das formas de evitar a decomposição de materiais recicláveis e também de impedir que o novo material sofra alteração. Veja na tabela a seguir exemplos desses materiais e os benefícios que eles podem trazer quando são reciclados. Olha aqui na página 27, essa tabelinha. Matéria reciclada, evita ou se decompõe. Olha só, papel. 1.000 quilos de papel, 1 tonelada de papel.
evita o corte de 20 árvores. Ou se decompõe em alguns ou muitos meses. O papel demora alguns ou muitos meses. Já o plástico, 1000 quilos, evita a extração do dobro de petróleo. Para ele se decompor, demora algumas centenas de anos. O alumínio, 1000 quilos. A extração, evita a extração de 5 toneladas de bauxita. Para se decompor é entre 100 e 500 anos. E o vidro, 1000 quilos, evita a extração de 1.300 quilos de areia. E o vidro demora 4.000 anos para se decompor. Aí aqui tá falando da bauxita, tem aqui no glossário, bauxita, minério do qual se extrai o alumínio. Além do reaproveitamento, a reciclagem de materiais contribui para a diminuição da quantidade de lixo incinerado ou despejado em aterros sanitários e de seu impacto sobre o meio ambiente. 4. Ao reciclar, também estamos transformando materiais, seja físico ou quimicamente. Dê exemplos de 2 produtos feitos a partir da reciclagem do alumínio. Então, vocês vão estar observando aí, pesquisando, e vão colocar aqui para 2 produtos feitos a partir da reciclagem de alumínio. Muitas outras transformações químicas afetam o equilíbrio do ambiente. As queimadas e os incêndios, as indústrias e o grande movimento de veículos nas grandes cidades, por exemplo, levam a uma enorme emissão de gases resultantes da combustão, como o monóxido e o dióxido de carbono, na atmosfera. A saúde do ser humano, então, é muito afetada. Olha aqui uma imagem de emissão de gases dos veículos. Grande parte do alumínio reciclado no Brasil é utilizada na fabricação das latas de refrigerantes, cervejas e sucos. Porém, outros produtos são fabricados com o alumínio, como esquadrias de alumínio, janelas, portas, componentes de eletrodomésticos, estruturas de box, cadeiras, mesas e etc. Tá? Questão número 5. Que problemas relacionados à saúde pode ocorrer devido à poluição do ar? A poluição do ar, fumaça, os gases que saem pelas firmas, a fumaça dos carros, toda essa poluição, que doenças que traz, tá? Então, assim, eu acho que é fácil já descobrir, de saber, muitos sofrem de algumas dessas doenças, né? Então, aí a resposta pessoal, tá? 6. Indique 2 ações para diminuir a ação de gases resultantes da combustão. Então, aqui, vocês vão pensar em ações para resolução de um problema ambiental. Que ações podem ser tomadas? Que atitudes? O que eu posso fazer, né? Então, vale uma pesquisa também, tá? É muito interessante adquirir o conhecimento. Então, aqui é uma resposta pessoal também. Aí nós vamos para a página 28. Além de causar problemas de saúde, a população também afeta, a poluição também afeta o clima, prejudicando o equilíbrio dos ecossistemas e intensificando o aquecimento do planeta. O que é o ecossistema? Sistema formado por um meio natural e pela comunidade de organismos animais e vegetais presentes nele, assim como as inter-relações entre eles. Esse é o ecossistema. Aí aqui nós temos uma hora da pesquisa, tá? Que era para fazer no caderno, nós estamos sem o caderno. Pesquise e faça um resumo de formas como podemos diminuir esses impactos ambientais relacionados às transformações químicas dos materiais, tá? Lembre-se do que já estudou em anos anteriores. Então, aqui, o que eu posso fazer,
para diminuir esses impactos naturais? Nós já vimos da reciclagem, né? Então, aí eu vou pedir para vocês criarem um texto. Ele pode ser entre 5 e 10 linhas, tá? E vocês vão pôr com as suas próprias palavras o que vocês acham que vocês podem, que nós podemos fazer, né? Para diminuir com esses impactos ambientais. Então, faz um texto em uma folha, né? Façam com letra grande e legível para poder estar fazendo a correção, tá? E vai, tudo isso que era para fazer no caderno, que a Pro tá pedindo para vocês fazerem numa folha, não é para perder, é para deixar na apostila. Ah, eu não tenho grampeador em casa. Ah, mas pega um durex, passa um durex, deixa aquela folha fixada na apostila, porque quando voltarem às aulas, nós pegamos essas folhas. Ai, Pro, você vai falar para eu passar tudo a limpo no caderno, um monte de coisa? Não, nós vamos pegar essas folhas e vamos colar no nosso caderno lá na escola. E a gente coloca referente à atividade página tal, ok? Aí, para terminar a aula de ciências, vocês vão responder essas perguntas integrando com história. Há muito tempo ocorreram migrações para as terras brasileiras oriundas de outros continentes, né? Nós vimos essa história, estamos vendo essa matéria. De acordo com o que você estudou em história, as pessoas que vieram ao continente americano chegaram por qual via? Tá? Então aqui, ó, as pessoas que vieram ao continente americano, por qual vias elas conseguiram ir, né? Então, vocês só pegar aí o Atlas, vocês vão ver o mapa mundi, né? E como que pode ser de um país para o outro, e vão colocar aí. 2. Nas migrações por via marítima, naquela época, eram utilizadas embarcações de madeira, como canoas ou barcos. Qual o tipo de transformação usado para obter a madeira? Qual o tipo de transformação usado para obter a madeira? B. Atualmente as embarcações são feitas com casco de ferro. Qual é o tipo de transformação usados para obter o ferro? Tá? Então, na madeira eu uso que transformação? E no ferro, qual é a transformação que ele sofre, ok? O material o plástico é um material obtido por transformações químicas. É muito usado no dia a dia. No entanto, é um dos maiores poluidores marítimos da atualidade, constituindo o lixo plástico. E a última questão, número 3. Reúna-se com os alunos, troque ideias e responda. Reúna-se com o papai e com a mamãe, ou se vocês têm o hábito de conversar entre vocês pelo WhatsApp, vocês crianças, vocês podem também nessas questões chamar no WhatsApp, ô Lucas, o que você acha? Ô Micaela, né? Ô Júlio, né? E ô João, e conversar também. Vocês que têm o celular de vocês, né? Às vezes, não tem o celular, é do papai e da mamãe, então é mais difícil, né? Porque o pai e a mãe tá usando, mas vocês que têm o celular de vocês podem conversar entre vocês. Eu sei que vocês têm grupo, que o Pro Johnny fez, então vocês têm um contato do outro, né? Então, a alternativa A, por que o lixo plástico vai parar nos oceanos? Por quê? Se nós agora no tempo da quarentena, nós vemos nas redes sociais, né, como que fala, em jornais, os repórteres, tal, coisa assim, e o povo posta muito nas redes sociais. Todo mundo fala das praias, né? Porque a praia aqui do litoral sul, ela é suja, a praia é isso, a praia é aquilo, né? Só que nesse tempo de quarentena, que nós, seres humanos, não estamos frequentando as praias. Tira a foto dela para ver como que a praia tá. Então, dá para pensar nisso aí. Por que o lixo plástico vai parar nos oceanos? Porque, engraçado, né? Agora não tem lixo. Por que durante a quarentena as praias estão limpas?
né? Então é uma coisa de se pensar e dá para vocês responderem. B. Como é possível evitar que esse lixo vá para os oceanos? Elabore com os colegas 3 dicas de ações possíveis para diminuir a poluição por plásticos. Registre-as no quadro a seguir e depois compare-as com a dos outros no grupo. Então tá, dessa aqui também vocês podem estar conversando. Chama lá a Natália, ô Nath, o que você acha? Que ação, o que a gente pode fazer? Ô Lucas, ô João, ô Rafael, ô Micaela, ô Letícia, ô Dourado, Gui Ribeiro, né? O que pode se fazer? Então vocês podem se conversar via WhatsApp, ou liga pro amigo se tem crédito, se dá para ligar. Se não tem como falar com o amigo, papai, mamãe, irmão, tá ali na família, e vai fazendo essas perguntas e vendo a resposta, né? Tá? Então, crianças, nós fizemos hoje, passou então da página 19 até a questão número 3 da página 29, né? Como eu já coloquei no grupo do 4º ano, então eu não vou mais estar fazendo a devolutiva no mesmo dia, né? Foi uma forma da gente... É uma forma da gente estar se adaptando. A cada dia a gente tem que estar melhorando e a Pro se preocupa muito no que está bom para vocês, né? Eu sei que já é um pouco difícil fazer a lição por vídeo, vendo a Pro falar por vídeo, né? Papai e mamãe também, nos afazeres, muitos trabalhando em home office, é difícil estar acompanhando vocês. Então, eu vou fazer a devolutiva dessas páginas de ciências na próxima sexta-feira, que é a nossa próxima aula de ciências. Então, vocês vão ter esse tempo para fazer. E assim vão ser sempre. Todas as disciplinas eu vou estar mandando sempre a devolutiva na próxima. Ah, mas eu consegui fazer antes, eu posso te mandar a foto? Pode me mandar a foto sim, tá? E a experiência aí com o Bombril e a água. E Pro, não tenho vidro hoje, olha, tem que esperar. Minha mãe tá com vidro de azeitona, ainda tem azeitona, eu tenho que esperar acabar. Não tem problema, tá bom? Tem que ser um recipiente de vidro transparente, pra gente poder estar vendo o que tá acontecendo, tá bom, crianças? Qualquer dúvida, podem me chamar, tá? Ontem a Nath me chamou para tirar dúvida, né? Pode me chamar, eu fico feliz, tá? Quando vocês me chamam. A Pro fala com toda a sinceridade do coração. Eu sinto muito falta do nosso contato físico, da gente estar ali na escola, aquela troca de opiniões, né? A gente tem um momento sério, tem um momento da risada, né? Então, nessas aulas a gente tá distante, né? Só pelas câmeras. Mas pode me mandar mensagem de áudio. Hoje eu falei com o Júlio em chamada de vídeo, com o Júlio Catiolanda, né? Tirei dúvida dele, entendeu? Então vocês têm essa possibilidade também. Ah, Pro, eu quero fazer uma chamada de vídeo com você. Me manda antes, Pro, eu tô com essa dúvida aqui, que horas eu posso fazer uma chamada de vídeo com você? E a gente combina um horário que fica bom pra você, um horário que fica bom pra Pro, e a gente faz a correção numa chamada de vídeo. A Pro vai lendo junto com vocês a apostila e tirando a dúvida de vocês, tá bom, crianças? Então, olha, tenham um bom final de semana, tá? Aproveite o final de semana pra descansar e façam com tranquilidade as lições, tá bom? Beijo, amo vocês. E até segunda na nossa próxima aula de português, tá bom? Fiquem com Deus.